Há milhares de espécies diferentes de vespas no seu jardim e a maioria fica ali, todo dia, protegendo suas plantas. O mundo secreto dos jardins. Vespas. Distribuição Sinapse. O inverno é uma época difícil. Na verdade, nenhum inseto deveria estar ativo. É frio demais. Por isso, os insetos têm problema. Como sobreviver ao inverno? As vespas têm muitas estratégias para isso. Algumas atravessam como pupas, como ovos ou como larvas. E outras, como as vespas sociais, resistem como adultas, fêmeas adultas, que se escondem em cascas de árvores ou sob cepos, ou em qualquer outro lugar onde fiquem protegidas do frio. Quando o tempo esquenta, elas emergem e voam. A primavera é uma época agitada no jardim. Para essas vespas papel adultas é particularmente agitada, já que lançam suas carreiras como rainha. Cada uma tem que atuar como construtora solitária e como única guardiã da maternidade, fabricando sozinha um ninho e preenchendo-o com uma nova colônia. As Yellow Jackets pertencem a um grupo chamado de vespas papel, que fazem jus ao nome. São pequenas fábricas de papel. Na verdade, o processo manufatureiro que utilizamos em grandes construções acontece dentro de uma pequena vespa. Elas desfolham fibras das árvores e misturam com a saliva e os fluidos do corpo para criar um material de construção forte e maleável para que possa resistir às intempéries e abrigar com segurança sua família populosa. Quando o abrigo está garantido e os ovos guardados em segurança, o alimento se torna a prioridade seguinte para a rainha-mãe. Qualquer presa que ela venha a caçar, como pequenos insetos, é levada para o ninho já mastigada e transformada numa espécie de papinha de bebê, que ela transfere para a cria, agora já uma larva em desenvolvimento. Ela cria as primeiras 15 ou 20 larvas numa pequena colônia, até que estejam no ponto de virarem pupas. E quando esse processo termina, elas emergem como adultas e passam a ser as operárias, que pelo resto do verão darão suporte a ela. Muita gente fica horrorizada ao descobrir um ninho de vespas se desenvolvendo no quintal, mas seria melhor contar as bênçãos. Vespas trabalham bastante o tempo inteiro caçando pragas como lagartas comedoras de folhas e insetos sugadores de seiva. Ao invés de desprezá-las, deveríamos dar-lhes boas-vindas. Na verdade, acho que já está na hora de mudar a imagem das vespas e finalmente as reconhecermos como beneficiadoras. You used to be the baddest cat around, but then a cute little lady made you settle down. Well, people used to run and hide and lock their things away. Now they come and shake your hand with a "How are you today?" We never see you in a barroom brawl. Now you smile and wave a "Hi, y'all." The reputation that you had, it has been changed to good from bad, from a mean old cat to the nicest man in town.
From a mean old cat to the nicest man around. From a mean old cat to the nicest man in town. As vespas são criaturas maravilhosas. Muitas são bem bonitas e acho que mal compreendidas. Existem milhares e milhares de espécies que fazem coisas fantásticas para você no seu jardim. Porém, provavelmente talvez sejam mal vistas por serem esquisitas. Com vespas, você pode contar com um elenco sempre renovado de personagens no seu jardim. No início da primavera, caçarão lagartas e larvas de mariposas para alimentar a cria. E as Yellow Jackets já estarão construindo suas casas comunitárias. Mais tarde, no meio do verão, você pode esperar para ver outras espécies como as Daubers da lama, caçadoras de aranhas, fazendo o seu trabalho. Essas criaturas bizarras são motivo suficiente para você passar mais tempo no jardim observando o comportamento delas. Para começar, você tem de saber diferenciar as vespas de outras criaturas. Vespas são parentes das abelhas e também das formigas. Todas são himenopteras. Mas as vespas são facilmente distinguidas das abelhas, pois costumam ter corpo menos peludo e as vespas têm asas, formigas não. Muitas delas têm cinturinha de vespa, ou seja, é bem estreita a conexão entre o tórax e o abdômen. É fascinante observar as vespas voando. Parece tão improvável, com as patinhas balançando e o corpo grande. Não são nada aerodinâmicas, parecem até ridículas. E geralmente esse voo é lento e serpenteado, porque estão vasculhando, estão procurando. Para mim, este é o segredo. A estratégia de busca é que dita as características do voo. Elas precisam conseguir se mover devagar por entre a vegetação para esquadrinhar tudo, para então descer e agarrar a presa rapidamente. Daubers da lama geralmente são vespas de cor escura. Formam pequenas colônias, não são muito sociáveis. Elas constroem as colônias a partir do zero com materiais do tipo que um pedreiro usaria. Construir as colônias não é um feito fácil. Essencialmente, a fêmea tem de passar o dia todo indo e vindo, carregando lama para formar uma estrutura que pode ter de 2,5 a 5 centímetros. Para elas é um bocado de lama. Como todo bom construtor, as Daubers da lama estão em boa forma quando usam os materiais locais. Isso envolve ir a lugares onde haja superfícies úmidas, lamacentas, como a margem de uma lagoa. Elas raspam e coletam uma boa quantidade de material, o que significa que devem ter bastante força para levantá-lo. Para fazer uma célula individual, podem ter de fazer 40 viagens. No final, terão uma boa construção, sem excesso de material, o que poderia deixá-la pesada a ponto de despencar. Assim, pode fornecer proteção quase perfeita para a larva em desenvolvimento. Mas o que as torna realmente interessantes é que as Daubers da lama são caçadoras de aranhas. Elas imobilizam essas aranhas com o veneno e as carregam para o ninho, em cuja cavidade as colocam. Quando já apanharam o suficiente de 30 a 40 aranhas, desovam dentro dessa cavidade e a fecham com lama. O que acontece quando os ovos chocam? Surge uma larva de Daubers da lama que começa logo a mastigar esse alimento preservado. Como não possuem geladeiras, guardam o alimento fresco e conservado, imobilizando a criatura viva. Muita gente tem medo de vespas porque sabe que elas picam, mas as vespas não dão muita atenção para nós. Elas ficam ocupadas trabalhando e, em geral, é um trabalho muito específico. Normalmente, uma vespa não agressiva costuma ficar rondando, circulando em todos os lugares. O objetivo não é você. Quando o objetivo for você, ela vai voar direto como uma flecha e mais rápido que o normal. Portanto, quando vir uma vespa voando devagar, não está interessada em você.
A maioria é predadora e fica caçando coisas bem específicas. Existem vespas que só comem aranhas e outras que só comem lagartas. Estas são as minhas favoritas, porque as lagartas comedoras de folha podem ser uma praga no nosso jardim. As vespas caçadoras de lagartas pré-selecionam o local de desova antes de sair para caçar. Quando a vespa pega a presa, volta devidamente ao local escolhido e começa a tarefa de enterrá-la. Trabalham nisso com muito afinco. Cavam um buraco bem fundo usando as patas, que são especialmente modificadas. Tem pelos por toda a extensão, formando uma espécie de cesta, de forma que possam escavar e arremessar para trás das patas traseiras. A vespa precisa pegar uma lagarta grande, colocá-la na cavidade e desovar lá dentro. A vespa passa toda a vida larval dentro da cavidade, comendo o que a mãe armazenou ali antes de sair. A muda seguinte envolve a fase de pupa. A vespa adulta emerge dessa pupa e começa todo o ciclo novamente. Um local interessante para se observarem as vespas e toda espécie de outras criaturas é no entorno de águas. Onde houver água de onde possam se aproximar, lá estarão as vespas tomando um gole. Elas precisam da água por mais de um motivo. Um é porque quando voam, usam muita energia. Elas produzem muito calor e perdem muita água. Mas também precisam levar essa água para a colônia, porque podem usá-la para refrescar. Além disso, às vezes, num dia bem quente, você verá vespas batendo as asas apenas para criar uma ação do tipo ventilador. Você verá algumas ventilando e outras carregando água para ajudar a afastar o calor mais rápido. Algumas espécies de vespas podem construir colônias bastante sólidas. É mais difícil olhá-las porque ficam cobertas por uma capa de papel, mas podem abrigar milhares e milhares de indivíduos e podem ser lugares muito agitados. As vespas constroem suas casas em vários tipos diferentes de lugar, desde embaixo da terra até o topo das roseiras. Mas este drama doméstico pode se tornar um show de horror quando vespas parasitas se estabelecem no local onde não são bem-vindas. Muitos benefícios das vespas não são vistos por muita gente. Muitas dessas criaturas aqui são comedoras de plantas e podem ser uma praga. Mas quase nunca viram pragas, porque são silenciosamente parasitadas. As vespas são provavelmente o agente primário de controle biológico do jardim. Um dos problemas para uma vespa parasita é que a sua presa tende a ser bem maior e não totalmente aberta à ideia de ser parasitada. Por isso, essas vespas tiveram que desenvolver uma estratégia de ataque do tipo bate e foge. Quando a área está livre, elas se atiram sobre uma lagarta distraída e perfuram a pele dela com sua agulha hipodérmica de ovopositor e inserem centenas de ovos. Quando a lagarta percebe o que está acontecendo, já é muito tarde.
Os ovos de vespa agora se desenvolvem dentro da lagarta, alimentando-se dos fluidos do corpo dela até que fiquem grandes a ponto de emergir e virar pulpas. Juntas perfuram a pele da lagarta ainda viva e tecem seus casulos. Pouco tempo depois, centenas de vespas parasitas totalmente formadas emergem desses casulos e saem em busca de uma nova lagarta para desovar dentro dela. Mas para que sejam agentes de controle biológico eficientes, elas têm que patrulhar o jardim todos os dias. E no implacável mundo dos jardins, é muito fácil que a mesa seja virada e o caçador vire caça. Uma coisa que comumente as pessoas fazem no jardim é espalhar um atrativo para os beija-flores, que é uma maravilhosa fonte de néctar, água com açúcar. Seria demais pedir que as vespas ignorassem isso. A forma principal de as vespas se alimentarem desse néctar é sorvendo. E se o recipiente tem uma abertura que permita bom acesso ao néctar, elas se reúnem na borda e sorvem sofregamente. Por outro lado, beija-flores podem penetrar fundo numa flor ou num recipiente desses com seu bico longo e sorver o néctar de uma distância bem maior usando a língua. Um meio de reduzir o ímpeto das vespas e deixar o néctar apenas para os beija-flores é fazer um tubo de acesso bem estreito e longo até a água adoçada. Muitas vespas adultas passam a maior parte do dia caçando presas que sequer comem. Ao contrário, levam essas pequenas fontes de proteína para o ninho para alimentar as larvas em desenvolvimento. As vespas adultas, em geral, fazem dieta de néctar e, para obter essa fonte doce, têm que visitar muitas flores. É essa necessidade de açúcar que permite que as plantas tirem vantagem, usando as vespas para carregar o pólen para elas. Não são muitas as plantas que dependem totalmente de vespas para a polinização, mas como há tantas delas rondando, tantas delas circulando, acabam virando polinizadoras importantes. À medida que progride o verão, a competição pelo néctar esquenta no jardim. Esses insetos acabam lutando com vários outros tipos de criaturas pelo mesmo recurso. Muitos frutos, por exemplo, estão firmes demais para que consigam comer, mas assim que eles começam a amolecer, fornecem uma saborosa massa polpuda, substancial e pastosa que podem sorver facilmente.
Coisas como frutas podres são primariamente usadas como fonte de energia, mas é claro que elas levarão parte para a colônia para alimentar os filhotes. Chegando o fim do verão, acontece o seguinte. Já que novos indivíduos reprodutores estão sendo produzidos, a dinâmica das colônias muda. Elas passam muito menos tempo se preocupando em cuidar da colônia, que fica em tal estado de abandono que a defesa contra predadores não é tão eficaz. Elas podem até mesmo deixar de alimentar a cria, isto é, o que ocorre é que novos reprodutores vão embora e as operárias, que passaram a ter uma atitude descuidada em relação à manutenção do grupo, deixam as coisas gradualmente irem se desmantelando até finalmente a colônia não mais parecer uma organização social. Ainda podemos ver vespas vasculhando até meados da primavera, talvez já perto do fim. Mas elas não se aqueceram o suficiente durante o dia para que fiquem ativas, e se esfriar demais à noite, elas cessarão a atividade. No final, muitas delas morrerão. Quem sobrevive são as fêmeas adultas que permaneceram escondidas em segurança em cascas de árvores ou em fendas de pedras e os ovos das vespas caçadoras de lagartas, aconchegados sob o solo, aguardando a chance de recomeçar todo o processo na primavera seguinte. Versão brasileira Alcateia.